Queridos irmãos, queridas irmãs, dando sequência a esse vídeo de número 90, Ação e Reação, esse capítulo 5º, Almas Enfermiças. Então aqui há uma resposta de Silas a Hilário. Ele responde da seguinte forma: sim, os assaltos dessa ordem são aqui constantes e inevitáveis. Então, constantes e inevitáveis. Constantemente, espíritos malignos, espíritos mais trevosos, espíritos vinculados, espíritos presos em determinados pactos aqui na Terra ou naquelas regiões umbralinas, constantemente iam até esse local e ali sequestrava. Esse assalto aqui é o mesmo que sequestrar. Você entendeu? Então veja bem. Esse assalto aqui, sim, os assaltos dessa ordem. Esse termo assalto não significa que os espíritos trevosos iam ali, compareciam ali para assaltar relógio, carteira, tênis, não, joias, não. Esse assalto aqui, ele significa que esses espíritos trevosos iam ali para resgatar aqueles espíritos que eles achavam que com eles tinham dívidas, pactos e tudo mais. Então olha só para você ver a sequência, como é terrível essa região. Principalmente em torno das entidades que largaram cúmplices. Olha só. Bestializados em antros infernais ou em núcleos de atividades terrestres. Meu Jesus amado, que tristeza. Principalmente em torno das entidades que largaram cúmplices aqui na Terra. Bestializados em antros infernais ou em núcleos de atividades terrestres. Então, quantos antros de prostituição, antros de drogas, de sequestros e de todas as espécies existe aqui na Terra. Quantos milhões de pessoas no corpo físico que possuem provisórios, ilusórios, imaginários, pactos com esses espíritos das trevas. Aí você pode me dizer, mas não existe, a doutrina dos espíritos nos esclarece que não existe pacto. De fato, não existe pacto. Por que que não existe pacto? Porque isso é irreal. Isso é inexistente. Porque não é eterno. Mas é preciso entender que esse pacto em questão de cúmplices existe.
em questão de responsabilidade e de quebra de compromisso, quebra de responsabilidade existe. Quantos milhões de pais de santo na atualidade que mantêm presos a eles um número enorme de espírito escravos deles. Escravos deles em que sentido? Vamos tentar explicar só para você ter uma leve noção. Por exemplo, eu sou um pai de santo. Isso é um exemplo para você analisar. Eu sou um pai de santo. Auto me denomino um pai de santo. Então eu preciso me vincular a uma pleia de espíritos que encontram-se na erraticidade. E é óbvio, quando penso dessa forma, é natural que eu não estou à procura de espíritos da luz, porque espíritos da luz jamais que se vinculam a mim para praticar o mal. Então, é óbvio que a partir do momento que eu busco mentalmente, com o meu pensamento, eu encontro aqueles espíritos sofredores, carentes, viciados na erraticidade, que se vinculam a mim porque eu prometo a eles barganhas, cigarro, bebidas, drogas, orgias, sexo, prostituição, tudo que não presta aqui na terra, eu prometo a esses espíritos sofredores que se encontram na erraticidade, ainda viciados. Então, eles não perdem a oportunidade de me servir enquanto eu os sirvo. É uma troca. É uma troca de favores. Eu procuro suprir as necessidades deles enquanto eles me obedecem. Então, de certa forma, tanto eu sou um escravo deles, quanto eles são meus escravos. Só que isso é passageiro, isso não é eterno. Por isso que a doutrina dos espíritos nos esclarece que não existe pacto, porque o pacto, ele é ilusório, é fantasioso, é mentiroso, é enganador, engana o outro durante um certo período, até quando esse pacto ele dura enquanto ambos estão ali satisfazendo ambos. A partir do momento que um dos dois lados sai fora, o outro persegue aquele outro que saiu fora. É o caso aqui. Não sei se você conseguiu entender.
Agora, essa comparação que nós fizemos é uma comparação assim muito insignificante mediante as situações tenebrosas, tristes até de citar. Então, preferimos nem citar e sim usando apenas essas colocações, porque cremos, né? Creio eu que o telespectador ele consegue raciocinar e analisar o que nós estamos querendo dizer. Pois é esta a situação aqui, principalmente em torno das entidades que largaram cúmplices lá na terra, bestializados, em antros infernais ou em núcleos de atividades terrestres. Seres que estavam cúmplices com seus cúmplices aqui na terra, praticando crimes, praticando maldades, e que de repente deixaram de lado aqueles outros, e vamos usar esse termo, e bandearam para o outro lado, que é o lado da luz. Isso é um apronto. Esses outros se vendo abandonado, eles procuram incansavelmente 24 horas esses indivíduos até encontrá-los. E quando eles encontram, eles os amortecem com dardos, eles anestesiam com magnetismo da hipnose. Só sabemos que a situação não é nada vantajosa para ambas as partes quando eles têm que acertar as contas. Em tais casos, as vítimas de semelhantes feras humanas, em tais casos, as vítimas de semelhantes feras humanas desencarnadas padecem longos e inenarráveis suplícios através da fascinação hipnótica de que muitos gênios do mal são cultores exímios. É o que nós estamos dizendo aqui, é o que nós acabamos de dizer alguns minutos atrás. Quando esses que, percebendo que foram abandonados pelos seus comparsas, mas cadê fulano, cicrano e bertano? Eles não tinham pacto conosco? Tinha. Mas cadê eles? Olha, Senhor, eu sinto lhe dizer, mas bandearam para o outro lado. Vamos procurá-los. O nosso trabalho agora é encontrá-los. Esqueça tudo que vocês estão fazendo. Vamos ao encalço deles. E eles saem à procura. E não é difícil reencontrá-los. Não é difícil. Por quê? Porque eles estão presos mentalmente uns aos outros, de forma que não há como fugir. É possível sim fugir,
desde que aquele comparsa que saiu fora do esquema, a partir daquele momento, ele se desvincule de todos os laços que os mantinha preso àqueles anteriores, unindo-se aos bons espíritos nas instituições de amparo e de socorro, se sujeitando às normas de disciplina das colônias e dos postos de socorro nas regiões umbralinas. Mas não é isso que se vê de princípio. Por isso que esses comparsas, eles logram êxito nesses campos, quando eles chegam, inevitavelmente, eles conseguem sequestrar, que é o mesmo que assaltar, que é o mesmo que sequestrar. Eles sequestram aqueles deles, aqueles comparsas deles. Ah, vocês estão aqui? Vocês são nossos. E anestesiam eles. Não só anestésico através de dardos, como também através da hipnose. Aqui Silas termina dizendo, olha só para você ver. Através da fascinação hipnótica, de que muitos gênios do mal são cultores exímios. Eles são cultores exímios desse conhecimento. Então eles hipnotizam aqueles espíritos naqueles lugares onde eles os encontram. Eles anestesiam aqueles espíritos e transportam eles para a região deles. E lá eles, através da indução, eles plasmam na mente deles aquelas formas indutivas que aqui na Terra nós conhecemos como licantropia e zoantropia, que é a imagem da indução. Você, a partir de hoje, você é um asno, você é um fauno, você é um lobo. O espírito, ele não existe retrógrada, mas o espírito ali, vítima, entre aspas, porque não existe vítimas, aquele espírito ali se sentindo culpado, com a consciência pesada, o remorso tão grande em seu coração por ter um dia se filiado àquele grupo de espíritos perversos e primitivos. Ele se entrega simbolicamente ao termo de corpo e alma, porque ele encontra-se destruído através do remorso. Então ele se entrega à indução, à hipnose, e ele passa a se comportar como se fosse de fato um fauno, um lobo, um cão, um equino, um bovino e outros tipos de animais. Só que ele se comporta. Ele apenas se comporta como tal.
há sim uma mudança em seu perispírito, porque toda vez que ele vê o teu perispírito, ele vê aquela imagem daquele animal que na mente dele foi implantada, mas ele, espírito, não. Porque ninguém toca no espírito. Isso é preciso deixar registrado. Ninguém tem o poder de tocar no espírito. Ninguém tem o poder de tocar no princípio inteligente, criado por Deus, que não sabemos quando e nem como. Ninguém tem o poder de tocar no espírito. Esses espíritos que autos se denominam chefe das trevas, o muito que eles conseguem é, graças ao remorso, graças ao sentimento de culpa daquele espírito, eles conseguem ter acesso ao perispírito daquele espírito. E eles manipulam através do magnetismo, através da indução, eles manipulam, eles plasmam no perispírito daquele indivíduo aquela forma animalesca. Mas é preciso entender que o perispírito é o condutor do espírito. Por isso que o espírito se comporta como um fauno, porque ele encontra-se subjugado ao perispírito condutor, que significa o modelador da forma. Então veja para você ver, note bem a sabedoria desses gênios do mal. Eles modificam o modelador da forma. Eles plasmam no perispírito a imagem do animal, porque eles sabem que o perispírito é o condutor do espírito, onde ele se encontra. E por esse motivo, o espírito fica preso àquela forma de animal, até que certo dia, depois de desintoxicar um pouco, depois de algumas décadas ou alguns séculos, recolhidos pelos benfeitores espirituais, veja bem o trabalho que os espíritos dão aos mentores espirituais. Pois os mentores espirituais pegam esses espíritos modificados, deturpados na forma perispíritica de animais. Levam eles para os departamentos hospitalares e ali, depois de várias cirurgias naquele perispírito e aplicações de medicamentos através de passes de energias de dispersão, é que o perispírito recobra a forma. Mas para recobrar esta forma, 2, 3, 10, 15, 20 cirurgias carece aquele perispírito
não é de uma hora para outra. É lamentável a situação conforme milhões de seres nesse instante, nestas regiões se encontram. Cabendo à humanidade na Terra orar em prol dos nossos irmãos que nestas regiões, nesse instante, se encontram. Por que que a humanidade deve orar? Porque é preciso entender uma coisa, queridos irmãos. Se a humanidade não ora para os irmãos que lá se encontram, porque lá pararam, pode ter certeza de que a humanidade também um dia parar lá. Porque passar por lá, todo mundo passa. Mas é preciso entender que em cada 1000 seres que desencarna, 790 aproximadamente param nas regiões umbralinas, param nas regiões das trevas. O restante consegue chegar até as colônias espirituais assistidas pelos ministros de nosso Senhor Jesus Cristo. Até o próximo dia, até o próximo vídeo, onde daremos sequência neste mesmo assunto.